E aí, galerinha, beleza? Professor Thiago de Educação Física, aula teórica, tá bom? Para vocês. Já tem atividade no portal, tá? Então eu vou dar uma revisada com atenção, porque já tem atividade lá para vocês fazerem aí. Aula do dia 31/2/2020, quinto ano A, quinto ano B. Vamos fazer aquela revisada e falar sobre o fundamento para poder, né, fechar lá o conteúdo também e tirar uma nota boa, né? Então vamos lá. A história do vôlei foi criada em 1895. Gravem aí, porque é questão de avaliativa. Pelo americano William Morgan. E então diretor de Educação Física da Associação Cristã, tá? Na cidade de quê? Nos Estados Unidos, de Massachusetts. O primeiro nome desse esporte viria a se tornar um dos maiores do mundo, entendeu? Então é um esporte que ficou muito conhecido no mundo todo. Tanto que eu trago a imagem da história. Aqui é o quê? Aqui é um bloqueio, tá? E aqui os fundamentos que eu já falei na aula passada, que eu vou falar por imagem. Olha aqui a imagem que eu trago, das regras. Cada equipe possui um técnico. Uma partida constitui 5 sets. Não existe tempo pré-determinado. A diferença tem que dar de 2 pontos. Se você fizer 25 a 22, já encerra o set. Um ponto para outra equipe, tá bom? Trago a imagem aqui do 2 atletas bloqueando o quê? O saque, né? Que a gente também pode chamar de quê? Ataque. O saque é o quê? Uma ação colocada a bola em jogo para marcar o início do rally. O rally é o quê? É a partida, tá bom? O passe, vamos falar do passe nessa aula de hoje, do voleibol. É bastante importante fazer um bom passe. Por quê? Porque ele que irá ditar o ritmo da jogada. Se você der um belo passe para o seu companheiro, fica mais fácil dele finalizar, certo? E só podem 2 toques. Levantou uma, o outro já prepara, tá? No passe. E o bloqueio é o que? A ação de que? Bloquear a bola, que essa bola não passe, porque se bater na mão e retornar é ponto para a equipe, tá bom? Adversária. O passe no vôlei, mais conhecido também, a manchete. Então eu venho trazendo 2 fundamentos do passe, que é no toque e na manchete. Trago a imagem. É um dos fundamentos mais conhecidos. Por quê? Porque é uma recepção, tá? Que é as técnicas de manchete. Você estica o braço e não deixa ela ficar no chão, no limite, tá? A gente vai ver isso nas aulas práticas em breve, tá bom? Então eu venho trazendo esses fundamentos, espero que vocês deem uma lida lá, e aqui eu venho falando sobre um pouco das regras. O vôlei é bem diferente. Na história que vem trazendo, eu trago uma imagem aqui de bloqueio, de passe, tá? Atenção, leiam com atenção a atividade do portal, porque não tem dificuldade. Tudo que eu estou passando no slide para vocês e falando, tá no portal, beleza? Atividade lá para todo mundo tirar uma nota boa, valeu? Obrigado, até a próxima aula. Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar então mais uma semana de aula, também iniciando a nossa aula de história. O que nós vamos ver na nossa aula de história? E continuando falando sobre os direitos da humanidade. Nós falamos durante a nossa aula anterior de história sobre o que é a política, o que você entende sobre política, o que era a política antigamente e o que é a política atualmente. Vocês conseguiram aí compreender essa questão? Espero que sim. Falei para que vocês pudessem pesquisar também algumas características aí da sociedade, no caso as leis, os direitos e os deveres que mudaram antigamente. Vocês lembram que a gente falou aí a comparação da Roma Antiga e da Grécia Antiga? Que na Roma Antiga as pessoas elas tinham direito de participação,
mas não era uma participação direta, nem todo mundo tinha o direito de opinar sobre sua opinião, nem todo mundo podia participar das questões relacionadas à sociedade. Um exemplo era o que? As mulheres, elas não tinham participação nenhuma. Os escravos também não tinham participação nenhuma, apenas os homens e aqueles que também tinham benefícios, ou seja, que tinha aí uma classe mais alta, que tivesse uma classe mais alta. Mas isso foi mudando ao longo do tempo, porque a sociedade ela começou a lutar pelos seus direitos, e um desses direitos aí foi a conquista, né, pela participação nas decisões sociais, as decisões políticas e sociais da política, da cidade e tudo mais. E aí atualmente isso também mudou, isso vem mudando ao longo do tempo, não é verdade? Que hoje nós temos, além de poder participar das decisões da nossa cidade, nós também podemos aí ajudar nessas questões aí sociais. Então isso aí considera a gente como que? Cidadão, participação na sociedade, somos considerados cidadão. Então, dentro dessa cidadania, nós temos as leis, os direitos, os deveres a serem cumpridos. Tudo isso aí nós devemos cumprir diante da nossa cidade, né? Diante de um governo aí. E aí a gente falou que antigamente, né, era projetado também um regime monárquico, que era onde o rei, apenas a decisão era voltada diretamente para o rei. Já isso foi mudando com a chegada da república. Então, é isso aí que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, lá na página 8, nós temos a correção da atividade, que a gente até comentou, né, sobre a correção dessa atividade lá no nosso plantão, na quarta-feira. Então, com base nos estudos sobre a cidadania, você vai assinalar V para verdadeiro e F para falso. No passado, as pessoas tinham os mesmos direitos que existem na atualidade? Sabemos que é falso, que não é verdade. No passado, pessoas precisaram lutar para que os indivíduos eles fossem aí considerados cidadãos? É verdadeiro, sim, as pessoas precisaram aí lutar para que ocorressem essas mudanças aí. Que na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, todos os habitantes podiam participar das decisões políticas? Não, é falso, nem todo mundo podia participar. Na Roma Antiga, os plebeus conquistaram aí direitos importantes, como o de eleger um representante político? Verdadeiro, foi aí o surgimento da república. Na questão 2, nós temos aí que na democracia, a diferença entre a democracia ateniense, né, e democracia atual, que na democracia ateniense os cidadãos eles tomam as principais decisões políticas, né? Aí a diferença da monarquia, na monarquia as decisões elas são tomadas por um rei e por pessoas próximas a ele, como por exemplo os nobres, certo? Nós temos também na questão aí, né, na questão 1, explorando os documentos aí. Pessoal, no caso você vai construir, o que é uma cidadania para você? Construir um país mais justo e igualitário. Ser cidadão também é respeitar as leis e cumprir os deveres. E na questão 2, né, quem é considerado cidadão no Brasil? Todas as pessoas que nascem no Brasil ou são naturalizadas brasileiras, certinho? Passei para vocês essa questão daí, o que é a palavra política, qual o significado dela no passado e atualmente, né? Como podemos considerar, sobre Roma Antiga, como é que era a democracia aí na Roma Antiga. Nós podemos descrever também atualmente, né, que os direitos da humanidade atualmente é um direito universal, ou seja, em todos os locais. Esse direito universal ele foi criado em 1948, né? Ele prevê aí uma série de direitos que é atualmente conhecida em 193
países. E eu coloquei para vocês algum desses direitos aí: lazer, liberdade religiosa, migração, liberdade política, proteção, alimentação, vida, educação e liberdade de pensamento. São alguns aí das decisões dos direitos universal humano. Nós temos aí, né, direitos humanos, certo? Criado em 1948. Descrevendo assim como é que foi essa mudança, professora, como é que se deu essa questão dos direitos universal atualmente. Aí no livro de vocês ele vai descrever passo a passo, então eu coloquei alguns pontos aí. Que a história dos direitos humanos, como ele começou nesse período, ele veio caracterizando como se fosse uma linha do tempo, foi aos poucos, não foi tudo de uma vez não. Que antigamente na França o rei ele não permitia que as pessoas, né, não pertencentes à nobreza participassem da política e contribuíssem aí com as opiniões. Então isso foi mudando também ao longo do tempo. Então iniciou em 1789 a chamada, conhecido aí, Revolução Francesa. Então vocês irão estudar essa questão da Revolução Francesa mais à frente, certo? Seguindo aí de 1914 e 1918, que ocorreram duas grandes guerras que envolveram os países no mundo inteiro. Por causa disso aí, em 1945, representantes de vários países fundaram a Organização das Nações Unidas, a chamada ONU, com o objetivo de criar alternativas para manter a paz mundial e resolver grandes problemas da humanidade. E aí, seguindo ainda, nós temos aí o chamado, né, Mahatma Gandhi, que ele foi um grande revolucionário, né, por pessoas de liberdade, ou seja, ele queria os direitos de liberdade. Lutei pelos meus direitos, pelos direitos das pessoas, sem fazer o uso da violência. Então ele foi um grande marco também que ajudou na questão dos direitos universal. Logo seguindo aí a criação da ONU, também foi elaborada a criação dos direitos humanos, seguindo aí o que nós estávamos vendo na questão anterior. Então vocês podem fazer essa leitura lá no livro de história de vocês, ok? Seguindo aí, por último, né, nós temos aí a Malala, né? A Malala, ela foi uma jovem ganhadora do Prêmio aí Nobel da Paz, que recebeu em 2014 aos 17 anos. Ela lutou e ainda luta pelos direitos da educação das mulheres em todo o país. Então, no caso, ela foi perseguida, né, por um grupo político apoiando o governo aí paquistanês. Então, até hoje, ela ainda luta por esses direitos aí também. Atualmente, existem muitas pessoas que elas estão na frente, né, desses direitos humanos aí, pela mudança de muitas coisas, né, dentro da sociedade. Então vocês podem fazer a leitura aí no livro de vocês, ok? Nas próximas aulas a gente vai abordar um pouquinho mais sobre este conteúdo. Como prática para casa, vai ficar a página 12 do livro de história de vocês. Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula. Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto, e aí, consequentemente, nós estamos finalizando mais um mês de agosto. Esse mês nós vencemos mais um mês, né? E que no próximo mês a gente venha continuar com muita saúde, confiando e esperando que tudo que a gente está passando vai se resolver, né? Vamos continuar aí com o nosso conteúdo de adição e subtração, com nossos números decimais, os nossos números que têm vírgula. Aí nós estaremos corrigindo a tarefa de casa. Vocês fizeram? Espero que sim. Lembrando
Lembrando que é muito importante fazer as tarefas de casa, porque a gente leva aí como treino para a realização das nossas atividades avaliativas, tá bom? Então nós vamos estar colocando a data do dia 31/8 nessas duas páginas, as páginas 23 e 24, tá bom? Então bora lá começar nossa aula? Vamos! Nós temos a questão 7. Heitor resolveu ir de ônibus até a empresa onde trabalha. Recorte da aba a quantia que representa o que ele tem de dinheiro na carteira. Então nós temos aqui a representação do tanto que ele tem aí na carteira, né? Ele tem 10, 11, 12 e 75. Se a passagem de ônibus custa R$ 4,75, manipule esse dinheiro para descobrir que quantia ele deve entregar ao cobrador para facilitar o troco. Então a gente teria que recortar e estudar a situação, né? Para facilitar esse troco. Para facilitar esse troco, ele teria que ter a mesma quantidade de centavos. Ele consegue ter 75 centavos, mas ele consegue ter R$4 aqui certinho? Não consegue. Qual seria que a gente utilizaria? Utilizaria 12,75 para entregar ou a gente utilizaria 10,75? Porque de qualquer forma, se ele der 12,75, vai devolver as duas moedas, porque passa muito aí do valor de R$ 4,75. Então a melhor possibilidade aí seria entregar uma nota de 10 e entregar os 75 centavos para facilitar a questão aqui dos centavos e trabalhar apenas com os reais. Então ele entregaria aí, ó, R$10 mais 50 centavos e mais 25, ele entregaria 10,75. Ele entregando 10,75, o cobrador aí do ônibus vai tirar 4,75. Tirando 4,75 de 10,75, nós temos aí que ele vai receber um troco de R$6. Facilitou bastante aí o troco, porque aí o cobrador de ônibus normalmente ele gosta muito aí de moedas, ele gosta na verdade de ter as moedas e assim também tá trabalhando mais com os reais, tá bom? Já que ele entregou os 75. Agora a gente tem que a resposta aí, que as cédulas que ele deveria entregar seria uma cédula de R$10, uma moeda de 50 centavos e aí uma moeda de 25 centavos. Agora número 8. Traga para a sala de aula uma embalagem vazia de um produto que você e sua família têm o hábito de consumir. Nesse caso, vocês estão aí em casa. A casa de vocês, nesse momento, está sendo a sala de aula, né? Então vocês vão aí pegar a embalagem aí de um produto que vocês têm o hábito de consumir, tá bom? Depois você vai estar aí pesquisando o preço desse produto. E aí em sala de aula, que no caso é em casa, vai escrever um problema envolvendo as informações sobre ele e as operações de adição ou subtração. Então você vai criar um probleminha aí envolvendo adição e subtração com o preço aí desse produto, tá bom? Aí em seguida troque de livro. Essa outra parte aqui a gente não pode estar realizando, porque a gente não está podendo trocar os livros com os colegas, né? Mas essa questão é pessoal. Cria aí um probleminha bem contextualizado, tá bom? Eu sei que vocês são capazes. Agora a gente tem aí o aprender é divertido, onde também foi atividade para casa, né? Tá pedindo aí para resolver as adições e subtrações e em seguida troque cada resultado encontrado pela letra correspondente. E aí a gente vai descobrir o nome de uma das aves mais bonitas do Brasil. Eu não sei qual é o nome dessa ave, na verdade eu não vi ainda ela. Vamos lá! Vocês realizaram todas essas operações, gente? Eu espero que sim, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma que vocês podem ter apresentado aí alguma dificuldade. Eu acho que pode ter acontecido desse aqui, ó.
onde nós vamos ter 3,58 mais 0,87 mais 5. Esse 5, lembra que a gente falou, eu falei muito também no plantão de aula, que se for necessário a gente pode estar acrescentando 0 aí nesse número. Por exemplo, aqui ó, o 5, ele é a mesma coisa do que o 5,000, infinitos zeros. Então, já que a gente observa aí que os dois números decimais que nós temos aqui tem duas casas após a vírgula, nós precisamos estar acrescentando uma vírgula nesse 5 aí, ó, 5, e 2 zeros, que aí esse 5 vai passar aí ter duas casas após a vírgula, tá bom? Então, se você não conseguiu fazer esse do, pausa nesse momento e realiza aí, tá bom? E aí, agora a gente vai vir continuando. Todos fizeram essas continhas, né? No plantão de aula, eu vou querer dar uma olhadinha aí nessas continhas que vocês fizeram, tá bom? Então, vamos lá. Depois que a gente faz todas essas continhas, a gente pode fazer a correspondência. Vamos ver aqui, ó, que o 4,34 é a letra C. Resultado aqui de 2,352 mais 1,988. E todos esses aqui são resultados de cada uma dessas letras, tá bom? Eu espero que vocês tenham acertado. Agora, número 2. Escolha uma dessas operações. Então, é para escolher alguma daquelas operações e escrever um problema que possa ser resolvido com ela. Essa parte de trocar o livro não dá pra gente realizar. Então, você vai escolher alguma dessas operações que nós tivemos aí e aí desenvolver um problema contextualizado, bem criativo, tá bom? A gente já tá aí no 5º ano, no 6º ano a gente ainda vai ter mais experiências de criar probleminhas que nem esse. Então a gente precisa estar treinando. Se vocês quiserem alguma ajuda minha, eu posso estar auxiliando vocês lá no plantão de aula, tá bom? Mas assim, eu sei que vocês são capazes de realizar, tá bom? Então aí é pessoal, escolhe uma operação e contextualiza aí, faz bem legal, tá bom? A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí com os reais, a pesquisa do preço e a associação aí dos resultados das adições e subtrações, pra gente saber ali o nome de um dos passarinhos mais bonitos, ai, corta essa parte. Socorro. E a associação aí, onde a gente observou aí os resultados das adições e subtrações e a gente viu aí o nome de uma das aves mais bonitas aí do nosso Brasil, tá bom? Na próxima aula a gente vai trabalhar multiplicação com números decimais. Olha aí, a gente está com decimais na nossa vida presente agora, né? Trabalhando multiplicação. A gente vai entender que essas operações nós estaremos realizando tranquilamente e aí depois a gente vem acrescentando a vírgula, mas eu vou ensinar melhor para vocês na próxima aula, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau!